vou trocando aqui pra cor que eu quiser. Agora eu quero a janela azul e eu quero essa linha aqui bremeia. Olha que carro bonito. Vamos pegar verde. Verde ficou legal. E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, hoje trazendo pra vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5. Só que na aula de hoje eu vou trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Nas últimas semanas eu fiz uma série de lives aqui no canal para poder aproveitar, né, o meu período de férias, que eu tava no meu serviço e tudo mais, então eu aproveitei para ter um contato mais ao vivo com vossas senhorias. E nessas lives eu acabei criando um joguinho pro meu querido filho, o grandíssimo Miguelzinho. A gente fez um joguinho pra ele, o pessoal me ajudando na live e tudo mais, um monte de gente realmente ajudou, tanto lá nos comentários e tudo mais, como coisas pro jogo em específico, né? Porque o joguinho que eu tava querendo fazer pro Miguel era um joguinho de carro, era algo que ele já tava me pedindo, meio que ele já tinha no tabletzinho dele aqui uns joguinhos de carro, só que eram jogos pesados, jogos cheios de propaganda, isso deixava ele um pouquinho nervoso, né? Ou o jogo ficava muito lento, ou o jogo ficava carregando um monte de tela, com aquelas propagandas loucas que vocês conhecem de jogos de Android, como é que é a situação, né? Jogos free de Android é uma porcaria, é um lixo visual, lixo publicitário, é triste, é uma poluição visual, olha só. E então eu resolvi fazer esse joguinho, aproveitei meu período de férias e uni o útil ao agradável, fazer o jogo com meu filho e fazer lives também, porque é muito legal, é muito maneiro ter esse contato com vossas senhorias. E durante essas lives, né, vocês viram aí, com certeza eu fui esperto e coloquei um vídeo para poder exemplificar o jogo para vocês, né? Vocês viram que tem um sisteminha bem maneiro para poder trocar a cor do carro. Onde basicamente eu pego uma imagem, que é essa aqui, Color Spectrum, ela tá aqui na minha tela, vai aparecer aqui em qualquer canto, é o que a gente vai fazer na aula de hoje, a princípio, né? E clicando em cima dessa imagem, a cor que eu cliquei, eu passo pro modelo em si, o carro fica daquela cor, tá ok? Eu achei esse sistema bem legal, ele ficou maneiro lá na live, só que eu queria ter esse sistema destacado aqui no canal, pra justamente quem tem essa dúvida, né, de como fazer a troca de cor de um objeto do personagem, só o cabelo, só o braço, ou só qualquer coisa do tipo, também ter meio como fazer isso, tá ok? Então, vai ficar agora então uma aula separada sobre essas coisas, só que a origem dela tudo mais foi durante essas lives. Então se você não viu as lives, vai estar linkado aqui na descrição do vídeo uma playlist com todas elas. É um pouquinho extenso, né? São lives de 1 hora e meia, quase 2 horas de duração cada uma delas, mas a gente riu bastante, a gente brincou bastante, a gente aprendeu muito também juntos, e muitas pessoas me ajudaram mandando modelos de carros pro joguinho do Miguel. Então eu quero agradecer a todo mundo que se esforçou, mandou algum modelo, fez qualquer coisa. Sério mesmo, vocês são demais, pessoal. Brigadão. Durante todas as lives no início eu sempre agradeci as pessoas que tinham me mandado, né? Mas não, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Você sabe que você que mandou o carrinho, muito obrigado, valeu mesmo. E esse ônibus aqui, em especial, não foi ninguém que fez, foi o Miguel, depois que o jogo já tava, entre aspas, pronto, né? Já tá jogável, já tá brincando um pouquinho com ele, né? Tudo mais. Ele me pediu pra colocar também um ônibus lá dentro, então eu fiz isso aqui, acreditem em mim, isso aqui é um ônibus, o Miguel acreditou que é um ônibus, então se ele acreditou pra mim, tá excelente, mas vocês também têm que acreditar, tá ok? Então, para dar também mais um ritmo a esse tipo de sistema, né, que você troca só uma parte da cor do objeto lá do personagem na hora que você está fazendo esse menu de seleção de cores, tá? Eu fiz isso também com o meu ônibus, eu dividi ele aqui em 3 partes. Eu tenho um mesh que vai ser a carcaça do meu ônibus, beleza? Uma segunda parte aqui, que são os vidros do ônibus, olha só. Então eu coloquei um terceiro, que é essa linhazinha aqui lateral, vou até dar uma mexida aqui só pra vocês verem. Olha só, essa linhazinha lateral aqui do meu ônibus, eu também separei ela num mesh específico, pra assim eu poder ter 3 alternativas aqui, pra poder estar alterando a cor, tá? E eu já criei um script antes, pra poder me facilitar aqui na hora de criar a aula, porque o foco vai ser o script de mudança de cor, porque envolve uma paradinha bem legal aqui mexendo com a imagem, tá? Mas o script de selecionar o objeto, ele ficou bem tranquilo também, bem de boa, eu vou explicar ele só pra vocês, ele já tá pronto, o outro script que eu vou fazer junto com vocês, tá? Então esse seleciona objeto é o script que eu utilizei para criar esse sisteminha de seleção, tá? E basicamente funciona assim, eu venho aqui com o meu objeto em cena, para funcionar, primeira coisa que tem que ter, todos os meshes que vão ter a cor alterada, eles têm que ter o material atachado a eles, e eles têm que ter também um Mesh Collider ou qualquer componente de colisão. Tá bom? Eles têm que ter um componente de colisão para detectar a colisão em cima deles. O ideal é que seja o Mesh Collider para ficar só naquele ponto que realmente tem aquele cara ser a colisão dele, tá? Só durante o mesh dele. Se for um cube, pode ser que invada o espaço do outro, ou qualquer coisa do tipo, tá? O Mesh Collider é o mais ideal para esse tipo de coisa, tá? Mas aí vai depender também dos jogos de vossas senhorias. A minha lógica é a seguinte, eu dou um clique em cima do mesh, onde bater o clique, ele vai só destacar para mim aqui de vermelho a princípio, né? Ele dá esse efeitozinho só para dizer qual foi o cara que eu cliquei, tá? Ó, ou aqui o vidro, ou então a parte que eu tô tentando alterar de cor, para ver se ele realmente aceita a troca de cor ou não, tá? E a lógica para esse script é a seguinte. Vou abrir aqui o nosso monodevelop. Basicamente eu criei essas 3 variáveis aqui estáticas para poder ter acesso a elas em qualquer outro script, que é quem? É o objeto que eu selecionei,
que é do tipo GameObject, o material desse objeto selecionado, que é do tipo Material, e o Color, a cor anterior que esse objeto tinha, tá bom? Na hora que eu selecionei ele, qual que era a cor que ele tinha, para justamente dar aquele efeito de vermelho, tá? Eu vou passar do vermelho para a cor anterior, só para destacar, dar aquele choque assim, ó, pô, foi esse cara aqui que eu cliquei, beleza? É uma variável do tipo Color. Eu quero acessar ela de qualquer outro script facilmente, então criei elas do tipo static. E mais duas variáveis aqui, uma do tipo raycast_hit, porque como eu estou utilizando o clique do mouse, você já suspeita que eu estou utilizando o nosso querido raycast para poder ver quem que eu estou clicando em cima, entre aspas, tá? Quem já acompanha aqui os tutos do canal sabe que eu tenho a minha preferência por esse tipo de seleção com o mouse, né, utilizando o raycast, e tem uma variávelzinha do tipo câmera também para poder fazer esse sisteminha do raycast. Eu explico o funcionamento aqui embaixo, tá? E tá tudo dentro da minha função seleciona, é ela que vai estar fazendo tudo pra mim. O primeiro teste que ela faz é se eu cliquei com o botão esquerdo do meu mouse, se eu tiver clicado ele vai entrar aqui dentro e vai executar pra mim o faz que esse ponto raycast. A partir de um ponto da minha câmera, por isso que eu tenho uma variável do tipo câmera aqui, ó, eu vou transformar um screen point do ray, um ponto da minha tela em um raio. Que ponto é esse? É o input.mousePosition. A posição que eu cliquei, eu quero saber qual que é ela para transformar isso num raio. Esse raio vai partir infinitamente para frente, né, daquele ponto que eu cliquei. E se ele coligir em qualquer coisa, ele vai guardar dentro da minha variável do tipo raycast_hit, que é esse Rzinho aqui. Então se ele entrou, ele vai entrar aqui dentro. Se ele clicou, né, ele vai entrar aqui dentro. E como eu vou estar mudando a cor do objeto só do simples fato de eu clicar em cima dele, sempre que eu mudar de um objeto para o outro, é ideal que eu não fique ele com aquela coisa esmaecendo do vermelho para a cor anterior dele, tá? Então por isso que eu tenho essa funçãozinha aqui, ó, onde eu testo se eu tenho material selecionado anteriormente. Se eu tiver, eu faço com que a cor desse material receba a cor anterior dele. Tá bom? Isso aqui é só para dar aquele efeito do vermelho voltar a ser cinza, a princípio nesse caso, né? E qual que é a lógica quando eu clico em cima de um objeto? Basicamente eu pego esse objeto selecionado e vou dentro do meu raycast_hit, né, aquela variávelzinha R, que ela tem as informações do cara que eu cliquei em cima, vou pegar o transform.GameObject dele e guardar dentro desse objeto selecionado. Beleza. Depois disso, eu vou pegar esse meu objeto selecionado, selecionar o render dele através do getComponent e pegar o material e guardar dentro da minha variável material selecionado. A cor anterior eu vou pegar do meu material selecionado.color e guardar dentro dela. E depois, para dar aquele efeito de pintar de vermelho, eu pego meu material.color, né, material selecionado.color dele e pinto de vermelho. E aqui embaixo, se eu tiver alguém selecionado, eu vou estar sempre passando a cor que ele está com o color.lerp, da cor que ele está naquele determinado momento para a cor anterior dele, tá bom? Por isso que quando eu pinto de vermelho, gradativamente ele vai voltando para cinza, porque aqui eu guardei qual que era a cor anterior e aqui eu estou passando da cor que ele está selecionado até a cor anterior dele, que no caso ali era cinza, né? E ele faz isso em 1/10 de segundo através do meu time.DataTime, tá bom? Tá dentro da minha função seleciona e a minha função seleciona está sempre sendo chamada aqui dentro da minha função update. Então toda vez que eu clicar em cima do meu mesh, ele vai executar o raycast_hit, vai verificar em cima de quem que eu cliquei, vai mudar a cor para vermelho e depois vai gradativamente voltar a cinza. Por isso que tem esse efeito, tá bom? E se eu pegar a cor anterior, ele volta para cinza porque eu tenho aquela testezinho que eu faço antes, tá bom? Então já tem aqui pelo menos o script de mudança de cor do objeto, que era um negócio também demorado um pouco para poder explicar, para poder fazer junto com vocês, mas para explicar eu acho mais tranquilo, porque agora sim a gente vai focar no que a aula realmente tem que ser, né? Que é basicamente pegar essa imagenzinha aqui, ó, Color Spectrum, e fazer ela, a partir do momento que eu clicar em cima dela, a cor do pixel que eu cliquei, né, do ponto que eu cliquei, eu passar a ser a cor do objeto que eu selecionei anteriormente. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que configurar nossa cena para ter essa imagem aqui, tá? Eu vou configurar tudo do jeito mais simples para o nosso script poder funcionar, tá bom? Para a gente fazer o mínimo de cálculo possível, porque a gente vai ter que fazer algumas conversões aqui, tá bom? Eu vou utilizar os nossos queridos UIs, então vou vir aqui em GameObject, vou criar um UI, um imagezinho, que é o cara que eu vou estar chamando aqui então, tá? O meu image está aqui criado, vou só dar um de zoom aqui, ó. E a primeira configuração que eu vou fazer é justamente em cima desse image, tá? Para quando eu fizer qualquer alteração na tela, que olha só, o jogo pode mudar de tamanho a resolução da tela independente do tamanho que ele esteja, né? E do jeito que ele está aqui agora, ele está todo bugado, todo, né, esquisito, não funciona pro que eu quero. Se eu mudar a resolução da tela, basicamente eu perco aqui um monte de coisa que eu tenho que ter fixa para poder funcionar direito, tá bom? Então deixa eu só aumentar aqui de novo as coisas. E pra cá você também, aumenta um pouquinho, aí, boa, boa, boa. Então a primeira configuração que eu vou fazer, vou vir aqui no meu canvas, dos meus UIs, e vou trocar de constante pixel size para scale with screen size. Beleza, eu vou trocar para isso, para quê? Porque agora, conforme eu for alterando o tamanho da minha tela, a imagem meio que fica pelo menos com o tamanho dela ainda proporcional. Vocês estão vendo que ele está diminuindo de tamanho. Beleza, já é alguma coisa. Outra coisa que eu vou fazer é para que ele não só mude de tamanho, mas também para que ele fique com a posição dele fixa, tá bom? Para fazer isso,
eu vou utilizar os gizmozinhos no meu objeto aqui. A gente pode alterar as anchors, né? A gente pode alterar tanto aqui, ó, no próprio React Transform dele, eu posso vir aqui e fazer alterações, tá? No X e no Y dele. Como eu posso vir aqui com o mouse, eu vou selecionar uma parte aqui da tela que vai ser onde a imagem vai ficar. Pode ser aqui desse lado direito, tá? Vai ficar aqui, eu acertei. Aqui é realmente do lado direito, não sei. Mas eu vou fazer o seguinte, coloquei mais ou menos o tamanho que eu quero. E depois eu vou vir em todas as propriedades da minha imagem aqui, ó, left, top, o Z já tá zerado, mas eu zero também, right e button. Zerei tudo para a imagem ficar aqui, ó, presa dentro dos meus anchors. Se eu mudar qualquer coisa aqui no tamanho do anchor, ó, não gostei que ficou muito ali, eu quero ela menorzinha. Eu mudo ali e depois eu tenho que vir aqui e zerar de novo, porque a imagem vai ficar presa dentro do meu anchor e olha só que diferença. Quando eu aumentar ou diminuir as coisas, olha lá, ó, ele mantém a proporção do tamanho da tela, ele vai aumentar junto com a tela também, olha lá. Olha só que legal. E ele mantém a posição dele fixa. Ele nunca vai... Ele pode até demorar um pouquinho para poder ir para a próxima posição dele, mas ele não vai sair dessas posições que a minha Anchor está definida. Então já está ok para mim. Já configurei o meu image. Agora eu preciso fazer com que a minha cor que eu baixei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo caso você não tenha essa imagem ou queira usar alguma outra imagem. Eu fui lá no Google Images, basicamente digitei lá Color Spectrum e apareceu isso aqui pra mim, já com o nome Color Spectrum, então achei legal. Só que eu preciso colocar ele aqui dentro do meu image, tá? Do jeito que ele tá agora eu não consigo colocar. Eu preciso fazer configurações nele também. Primeiro de tudo, eu tenho que vir aqui no Texture Type dele e mudar. Em vez de ser Texture, eu vou mudar para Sprite 2D and UI. Troquei. Na hora que eu der o Apply aqui, ó, eu já consigo pegar esse cara e colocar dentro do meu Source Image. Beleza. Só que eu preciso fazer mais uma configuração também. Como eu preciso ler informações sobre o ponto que eu cliquei em cima da minha imagem, tá? Eu não tenho isso aqui de fácil acesso, tá? Eu preciso ter eu preciso fazer algumas lógicas para isso poder funcionar, tá? Essa imagem ela precisa ter algumas características. Eu preciso acessar essas informações. Para isso, do jeito que ela está aqui agora, eu não vou conseguir. Eu preciso vir aqui de novo em Texture Type, depois que eu mudei para 2D and UI, eu vou vir cá em Advanced e vou marcar essa funçãozinha aqui, ó, Read and Write Enable, porque aí eu vou poder conseguir tanto ler quanto escrever informações em cima dessa imagem. Informações essas referentes à cor de cada um dos pixels, tá bom? Eu posso alterar a cor dos pixels aqui, se eu não me engano eu também posso alterar a dimensão ou qualquer coisa do tipo, eu não sei. Mas o pixel eu tenho certeza, eu consigo acessar e eu consigo alterar. Beleza? Então, estando desse jeito, primeiro vocês viram, eu mudei, eu vou dar um apply aqui, ó. Vou ver que não vai acontecer nada com a minha imagem, ela vai continuar funcionando. Mas a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Trocar ela para 2D and UI e depois eu venho aqui em Advanced e mudo ela. Beleza? E agora a gente já pode partir para o nosso script. E só para mostrar para vocês primeiro os desafios que a gente vai ter que ter, tá? Basicamente, o que eu vou ter que sempre estar testando, né? O ponto que eu cliquei aqui na minha imagem, eu vou querer que ele se transforme em o pixel que eu tô da minha imagem, tá bom? Só que, como vocês estão vendo aqui já, olha só, a minha imagem, ela, a image em si, né, o meu i.image, ele muda o tempo todo de tamanho. Eu tenho que ter sempre uma proporção entre o tamanho que ele tem para a minha textura, porque a minha textura ela tem um tamanho fixo. No caso aqui, ela tem 600 por 400. Esse é o tamanho fixo da minha imagem. 600 pixels de largura por 400 pixels de altura. Já dentro do meu jogo, se eu for só pegar assim, é esse ponto aqui. Beleza? Ó, qual que é esse ponto? Sei lá, o pixel, ela tem, vamos dizer que ela tenha 100 pixels aqui de altura e 300 de largura. Não sei quanto que é, mas eu tô chutando, tá? Então esse é o pixel 50 de altura, né? Tá aqui mais ou menos no meio, né? E de largura é o 30. Não sei, tô chutando também, tá? Então, qual é a proporção, né? Qual que é a relação que eu tenho entre a imagem que eu cliquei e a imagem original, né? O meu pixel da imagem original. Porque isso eu quero o pixel da imagem original, o cara que eu cliquei aqui. Então a gente vai ter que fazer algumas contas para ter acesso a isso e depois conseguir jogar essa cor em cima do meu ônibusinho lá, tá? Vou vir só aqui do meu ônibus, só para chegar aqui nele de novo, conseguir enxergar ele. Ele tá aqui, olha só, deu um F para ele aparecer. Show de bola, então vamos criar o nosso script para poder fazer isso, tá bom? Vamos criar aqui um novo JavaScript. Vamos chamar esse script de... não sei, muda a cor, pode ser, tá bom? Ou menu cor, pode ser, menu cor, tá bom? Nosso menu corzinho aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer então é, quando eu selecionar um ponto, eu tenho que fazer com que aquele ponto seja proporcional ao tamanho da minha imagem e as coisas que eu tenho aqui em tela. Então agora que é a parte que eu falei pra vocês que a gente vai aprender a mexer um pouco aqui com o nosso querido UI, tá bom? Já abriu aqui não? Não, abriu não, vai meu filho, cliquei 2 vezes aqui, apareça pra mim o scripting, apareceu aqui o scripting pra gente. Ok? Então, como a gente vai fazer ações em cima do nosso querido UI ali, então a gente vai ter que importar o nosso querido Unity Engine.ui. Beleza? É uma biblioteca que a gente vai ter que estar
importando para poder trabalhar com os nossos UIs lá. Agora eu posso criar uma variável aqui que seja do tipo image para poder fazer acesso a ela, porque eu vou precisar de algumas informações dela. Então var imagem tela do tipo image. Vou até salvar aqui, ó. Isso aqui é porque eu estou com a versão anterior do MonoDevelop, né? Salvei, apareceu já aqui, deixa eu ver, o script já está aqui, tá ok. Vou pegar esse menu cor e vou colocar em cima, pode ser até do meu próprio image, tá? Quem que vai ser não interfere. Eu posso pegar agora o meu image e associar essa variável aqui, ó. Então, ó, consegui acessar, show de bolas. Eu preciso da textura dessa imagem. E a variável para poder pegar a textura vai ser um pouquinho diferente, já que a gente vai ler informações dela. A gente não vai pegar uma variável do tipo texture. A gente vai pegar uma variável, texture. A gente tem uma variável desse tipo, mas a gente também tem aqui os textures 2D. E esse aqui a gente consegue acessar informações dele, beleza? Então a minha textura, a imagem, vai ser imagem tela. Vou pegar até um nome grandão para eu ter certeza que essa é a textura da imagem da tela. Ela vai ser do tipo texture 2D. Vou dar um Ctrl S aqui, ó. E na minha função start mesmo, só para a gente já ter isso aqui em mente, a gente vai pegar nossa imagem tela. Ponto, qual que é o nome daquela variável lá? Source image, né? Acho que é isso. Ponto source, ponto image, não, ponto texture, main texture. Imagem tela, ponto. Eu sei que tem uma propriedade aqui que eu vou direto nela. Se não for aquela imagem texture, deve ser essa main texture. Vamos torcer para que seja, né? É um image. Era para ser source image, velho. Era para ser source image, mas só para ver se vai ser isso mesmo, tá? Vou vir aqui, vamos associar a minha variável da imagem da tela a ela. Só para ver o que vai acontecer. Vamos dar um play aqui, ó. E beleza, pegou o Color Spectrum, perfeito, era isso mesmo que eu queria. Show de bola, então tá funcionando. Então já tenho a minha imagem e já tenho a textura dessa imagem aqui em tela dentro do meu script. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa fazer algumas conversões aqui, como disse para vocês, relacionadas à escala. Porque eu quero clicar em cima da minha imagem e aquele ponto tem que ser o pixel exato da minha imagem. As duas têm dimensões diferentes, então eu não posso simplesmente pegar aquele pixel e pedir ele lá na minha imagem, tá? Porque dentro da minha imagem da tela, vou até mostrar para vocês a função que eu vou usar para poder ler o pixel que eu peguei, esta aqui, ó, getPixel. GetPixel, onde eu passo as coordenadas de x e y e ele me retorna a cor daquele ponto, tá bom? Então eu vou ter que passar para ele um x e um y, então já vamos criar aqui uma variávelzinha var x, do tipo int, é o inteiro sempre, tá? Sempre, né? São coordenadas aqui da minha imagem, do tamanho dela, não tem o tamanho quebrado, sempre pixels, né? São números inteiros. Botei o y também, ok? E vai ser ele que eu vou estar pegando, beleza? Então já tem essas duas variáveis que eu vou precisar. A gente não tem diretamente informações sobre o tamanho da minha imagem, tá bom? Da minha textura eu até tenho, que eu consigo acessar dentro da minha textura aqui da tela. Eu consigo vir aqui e pegar o width dele, olha lá, o width, ainda consigo pegar o height também, ou seja, a largura e a altura dele eu consigo acessar via essa variável. Já da minha imagem da tela, eu não tenho nada disso. Se eu vim aqui e colocar, por exemplo, size, native size que eu tenho, eu não tenho width, eu não tenho nada disso. Até tem aqui, ó, minimum width, o mínimo dele e o máximo. Tem também? Não tenho. Eu tenho aqui, para eu poder ter qualquer informação relativa à largura e à altura desse botão, a gente vai ter que acessar, por isso que eu mexi lá naqueles anchors aqui, ó, que é tudo relacionado a eles, porque eles me dizem justamente que são valores que vão sempre variar de 0 até 1, tanto por mínimo quanto por máximo, né, em x e em y, porque ele vai fazer justamente a proporcionalidade entre o tamanho do botão e o tamanho da minha tela. Por isso que quando eu diminuo ou aumento o tamanho da minha tela, automaticamente a minha imagem também aumenta. Até eu falei botão, mas é a imagem, mas serve também para os botões, qualquer UI, né, que eu mexa com os anchors. Eu tenho isso. Eu vou fazer uma outra coisa aqui também, porque eu também tenho um pivôzinho nessa imagem. Vocês estão vendo aqui, ó? Se eu for vir aqui na minha imagem, eu tenho um pivô que eu posso fazer alterações aqui na posição dele com isso, né? Eu vou mudar esse pivô, como ele está aqui no meio, qualquer cálculo que eu fosse fazer eu deveria dividir ao meio, entre aspas, tá? Só que eu não quero ficar fazendo esse monte de conta, então o pivô dele eu vou passar para 0 e 0. Isso não vai mexer em nada na minha imagem, tá? Aqui eu estou com center, mas eu vou mudar aqui para pivote, olha só. Antes estava 0.5, vou até voltar aqui, ó, 0.5 e 0.5, estava assim, tá? A visualização, eu mudei aqui, ó. Pivô e center, global e local. Tem essas configurações aqui para vocês verem os âncoras, tá? E eu mudei aqui então para 0 e 0. E o meu pivô passou cá para baixo. Não mudou em nada na minha imagem, só mudei a posição desse pivô. Porque agora toda a minha largura e altura da minha imagem vai partir daqui e não mais partir do meio. Tá certo?
É uma configuração só para a gente poder ter isso mais facilmente. E para eu acessar qualquer informação sobre a largura ou altura da minha imagem, eu vou ter que justamente vir aqui dentro desses anchors, ler esses valores e multiplicar isso pela largura e altura da tela. Aí sim eu vou ter quantos pixels da tela ele está ocupando. Igual aqui, ó, ele está variando de 0,6 até 0,9. Então ele, entre aspas, tem 0,3% da minha tela, né? Se eu pegar 0,9, que é o máximo, menos 0,6, estou só pegando esses dois números, só para a gente poder fazer o cálculo aqui de cabeça, tá? Então, qual que é a largura dessa imagem aqui? Ela tem 0,3, né? Seu 0,9 menos 0,6, 0,3, 30% da largura da minha tela. A altura vai de 0,1 a 0,2, ou seja, ele tem 10% do tamanho da minha tela. Aí eu pego a largura da minha tela, multiplico por esses valores e eu vou ter então qual que é a largura e qual que é a altura do meu botão. Então a gente vai ter que fazer isso. Vamos criar aqui, ó, duas variávelzinhas. Vamos chamar ela de largura imagem. Dimensões imagem, tá? Vamos criar uma variável do tipo vector2 que já vai guardar isso pra gente. Então, dimensões imagem, para ter esse cálculo que eu acabei de fazer para vocês. Então vai ser uma variável do tipo vector2. Beleza. Como é que eu vou fazer para calcular as dimensões da minha imagem? Isso eu já vou criar dentro da minha função para trocar de cor, tá bom? A princípio. Poderia fazer dentro da minha função update, que eu vou fazer isso durante todo o meu jogo, né? Durante todo o momento que esse script estiver rodando. Vamos criar aqui uma function muda cor, tá bom? Vamos chamar assim. Eu vou entrar aqui dentro. Então dentro dela a primeira coisa que eu vou fazer é só apagar isso aqui, ó, pra gente não se incomodar mais com ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer quando eu estiver mudando a minha cor é calcular as dimensões da minha imagem. Como que eu calculo a dimensão da minha imagem? Como eu falei pra vocês, eu vou entrar dentro da minha imagem e vou ter que acessar aqueles anchors, né? Os valores deles. Então anchor. Eu tenho aqui já, né? Não, eu tenho que acessar o rect transform, que é onde eu tenho realmente aquelas informações guardadas, né? Então eu vou até criar já uma variávelzinha aqui também do tipo rect transform. Porque tudo que a gente tem aqui de informação da imagem, a gente tem que voltar aqui, ó, é dentro dessa propriedade rect transform. Então eu vou criar uma variável do tipo rect transform aqui, ó, rect image. Rect da imagem, da tela. Olha que beleza, cada nome bonito, né? Vai ser um rect transform. Salvei. E esse cara aqui na minha função start também vai receber o rect transform da minha imagem. Então vou vir aqui, só que o R do rect transform, como é uma propriedade, é minúsculo, não é maiúsculo, tá bom? Salvei. Vamos só ver se isso daqui está funcionando mesmo. Vou comentar aqui para não dar problema. Vamos vir aqui no nosso Unity só para ver se ele está guardando aquela variável mesmo. Ó. Agora tem a variável rect da imagem tela e ele está guardando aqui mesmo. Ó. Quando eu clico aqui, essa imagem é o rect dele, então está salvando. Perfeito. Então agora eu consigo acessar as informações, entre aspas, de dimensão da tela. Até para mostrar para vocês que o rect não tem nada, né? Porque aquela hora eu fui olhando pela outra coisa, né? Ó. Rect imagem da tela. O que eu tenho aqui de propriedade dele? Ó. Ponto size. Eu tenho até esse delta size aqui, mas ele também é proporção, tá? Não funciona muito bem. Se eu desse um print ali, vocês iam ver só 1, que é esse cara aqui, ó. O rect size é a escala dele, tá bom? Então não funciona pra gente. Eu não tenho nada de width do botão, eu não tenho nada de height da imagem ou do botão, seja lá que for o I que você esteja trabalhando, tá? Mas eu tenho os anchors, anchors mínimos e anchors máximo. Então a primeira coisa que eu quero fazer dentro das minhas dimensões de tela é saber quanto que ela ocupa. Para saber quanto que ela ocupa na tela, eu vou pegar o anchor máximo menos o anchor mínimo, que foi aquela primeira conta que eu fiz, né? Para saber quantos por cento da tela eu ocupo realmente. Ponto anchor mínimo. Aí ele já vai pegar logo o x e o y e vai fazer essa conta para mim. Beleza. Depois que eu fizer isso, eu tenho que multiplicar pela largura e altura da minha tela. Então eu vou pegar a dimensão da minha imagem e ela vai receber o valor que ela tem vezes, aí eu vou usar aqui um vector2 para poder multiplicar já pelos dois. O primeiro valor que eu quero é x e y, né? X é a largura, y é a altura da tela. Então eu vou vir aqui em screen.width para x e o outro vai ser screen.height. Já vou colocar essa função mudar cor aqui rodando direto dentro da minha função update, só para a gente ver se esses valores realmente estão sendo alterados, tá? Então eu vim aqui, tiro esse function, né? Não preciso disso. Só dar uns enters aqui para baixo para o update aparecer melhor. Perfeito. Agora eu consigo enxergar melhor aqui, né? Dá um Ctrl S, só para a gente ver aqui, vamos dar um play. Só para a gente saber, a princípio só que tem, eu não posso multiplicar.
Dimensões da imagem é do tipo Vector 2. Eu estou multiplicando por um Vector 2, não pode isso não? Poxa. Ah, tá, tem que ser por um... Já que eu não posso multiplicar diretamente, então eu vou multiplicar justamente os valores aqui, né? O ponto x eu vou multiplicar aqui dentro. Então vai ser o ponto x que eu vou multiplicar pela largura da tela. E o ponto y pela altura da tela. Era isso que eu queria fazer, mas o Unity não deixa. Ele é malvado comigo. Beleza, agora ele vai poder. Vamos vir pra cá. Vai sumir aquela mensagem de erro, show de bolas. E agora a gente vai saber, finalmente, né, qual que é. Ó. A princípio ele está com 223 de largura por 100 de altura. Eu vou diminuindo aqui o tamanho na tela. Ao diminuir só a largura, ele mexeu só com a largura. Diminuir só a altura, ele mexeu só a altura. Tem jeito de eu mexer com os dois ao mesmo tempo? Eu acho que não. Mas, a princípio, quando eu for mudando, vai alterando aqui o valor para mim. Eu já sei qual é a dimensão da minha imagem em tempo real. Depois disso, eu já consigo fazer a proporção, então, entre a dimensão que eu tenho e a dimensão do meu da minha textura, né? Eu já consigo fazer essa relação. Só que eu preciso também saber qual foi o ponto da imagem que eu cliquei, tá bom? Isso também é um negócio que eu preciso ter em mente, porque a imagem ela está num determinado ponto aqui da minha tela, tá bom? Ela está num ponto, sei lá, aqui eu tenho que também ter essas informações, né? Então posição da minha imagem também é algo que eu preciso. Então vamos criar aqui um var, posição, imagem. Também vai ser do tipo Vector 2, que eu só preciso de dois valores, tá bom? Então também do Vector 2, a gente acessar esses valores também mais facilmente, né? A posição da minha imagem é tranquilo, como mexi com aquele negócio dos anchors, eu posso pegar diretamente, eu não preciso ficar dividindo por dois nem nada do tipo. É basicamente o rect da minha imagem, ponto position. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Tô com as pequenas dúvidas aqui, mas eu acho que é isso mesmo, olha só, à medida que eu vou mudando, realmente, olha lá, é o ponto position é mais tranquilo, já consigo pegar aqui a posição da minha imagem. E agora eu consigo fazer a posição que eu cliquei em relação à posição da minha imagem, porque, por exemplo, se eu cliquei aqui, o meu mouse ele vai estar em 600 e pouco, e a posição da minha imagem está em 601, vamos pensar assim no eixo X, tá? Ó. Então aqui eu estou em quase 700, vamos pensar aqui que eu estou quase no pixel 700, né, na hora que eu clicar aqui. Então eu vou fazer a posição que a minha imagem está, 601, menos 700, né, ou 700, que é a posição do mouse que eu cliquei, menos o 601, ou seja, eu cliquei no pixel 100 da minha imagem, e depois eu vou fazer a conta para ser a imagem lá do coisa mesmo, né, a imagem em função da textura, tá? Então, para saber a posição da minha imagem é assim, e eu vou ter uma outra variável aqui, então, que vai ser a posição do clique. Também do tipo Vector 2, não tem problema. Então, posição, clique, que foi o cara que eu cliquei. Como é que vai ser? A posição do clique vai receber a posição da minha imagem menos a posição que eu cliquei. A posição que eu cliquei é o nosso querido, eu já tenho ele aqui, ó, input.mousePosition, que foi a hora que eu cliquei lá em cima da minha imagem. Aqui, ó, mousePosition. Vamos só ver se isso vai aparecer também lá no nosso script. Quando eu der o play aqui, ó, já está até rodando, vai aparecer então agora as duas variáveis aqui para mim que eu cliquei, não, uma só, né, que foi a que eu cliquei. Enquanto eu estiver fora da minha imagem, vai aparecer uns valor muito doido aqui, tá? Eu tenho que sempre que variar valores entre 0 e 216 em X e 0 e 106 em Y, tá? Qualquer valor acima disso significa que eu não estou em cima da minha imagem. Na hora que eu chegar em cima dela aqui, ó, vocês já vão ver, ó lá, ó. Aqui eu estou mais ou menos no pixel 13 e 34, então eu vou navegando aqui com o meu mouse, o máximo que eu vou chegar é 216, tá? Não sei se eu vou conseguir chegar em cima desse pixel 216, mas eu tô aqui, ó, 215, e a altura, o máximo que eu vou chegar vai ser 106, lá, viu? Ah, menino, tá quase, lá, 214 e 105. Cheguei bem aqui na pontinha com o meu mouse e os valores aqui estão batendo. Então, beleza, já sei a posição que eu cliquei, só preciso fazer mais uma continha aqui para saber qual foi o clique da minha imagem, né? Qual que foi a posição da minha imagem em si que eu cliquei, tá? Eu tenho que fazer uma relação de regrinha de 3, básica, tá? A minha imagem ela tem um tamanho e a textura dessa minha imagem dela tem um outro tamanho. Quantas vezes a minha imagem é maior que a minha textura? Porque aí eu sabendo isso, eu posso saber a posição que eu cliquei, vezes aquele tamanho que ele é maior, vai me dar exatamente o ponto que eu clicaria se eu tivesse só com a minha textura lá. Tá, ok? Essa é a lógica, a regrinha de 3. Então eu preciso saber quantas vezes a minha imagem é maior que o meu, como é que fala? Que é a minha textura, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aqui então. Vamos criar,
Eu poderia fazer isso nas dimensões da minha imagem, mas não. Vamos criar aqui, ó, fator. Vamos criar uma variávelzinha nova aqui, ó. Fator, imagem, textura. Que é quantas vezes a minha textura, a minha imagem é maior que a minha textura. Vai ser do tipo Vector 2 também, porque eu preciso saber isso em x e em y, ou seja, a largura e a altura da minha tela, da minha imagem, tá? Então vamos vir aqui no minha fator imagem, e o que ela vai receber? Ela vai receber... Aí eu vou ter que fazer igual aqui, né? X e y também. Vector 2 aqui. E vai ser basicamente a dimensão da minha imagem em x menos ou dividido, né? Quantas vezes ela é maior? Se eu 4, quantas vezes 4 é maior do que 2, né? 4 dividido por 2, eu vou saber que 4 é 2 vezes maior que 2. Então, quantas vezes 8 é maior do que 2? 8 dividido por 2 vai dar 4, ou seja, 8 é 4 vezes maior do que o 2. Então, se eu pegar aqui a dimensão da minha imagem em x e dividir pela minha textura, olha lá, por isso que eu queria aqui, ó, a textura da imagem da tela, .width, ela tem essa propriedade também, eu vou saber quantas vezes ela é maior no eixo x. E para saber no eixo y, eu poderia só pegar aqui e trocar, né? É mais fácil. Troco aqui o screen por textura e imagem. Ficou bem grande esse texto, mas é basicamente isso. Para eu saber o fator da minha imagem, só para pegar ali, ó, eu vou saber que quantas vezes ela é maior ou menor também, tá? Caso ela fique com um tamanho de pixel menor que a minha imagem original, que acho que é o que vai acontecer a princípio, tá? Eu vou ter esses fatores aqui então, ó. Olha que lindo, olha que coisa linda. Vamos olhar lá no Unity como é que tá. Deixa eu salvei. Salvei. Vamos apertar aqui o PlayStation e vamos ver então. Quando eu tiver com o meu mouse aqui em cima, ele já vai aparecer, né? Ó. Ele tá falando que a minha imagem, com o tamanho que ela tem, ó, a princípio, a dimensão da minha imagem é 216 por 106. Ele tá falando que ela tem 30% do tamanho da minha imagem e 30% da largura e 20% da altura. Realmente, ela 600 por 400, ela só tem 20%, né? 20%, é isso mesmo, 20%, 10% de 400, 400, 106, 26%, 26%, realmente, então, 10% seria 40, 20% seria 80, 30% seria 120, então como é menor que 120 é algo próximo de 30%, show de bola, aqui em Y, e na altura a mesma coisa, 0,36, né, ele tem 600 de tamanho, 200 é quase dividido por 3, né, então 36 é um pouquinho mais que 30% da minha imagem. Perfeito, então já tem essa proporção. E agora, a posição que eu estou clicando, eu quero saber qual que é aquele determinado pixel que eu cliquei. Então vamos vir aqui agora. Eu vou criar uma outra variável aqui. Vou criar um monte de variável, a gente poder ver tudo ali bonitinho. Então o pixel clicado vai ser também uma variável do tipo Vector 2. Eu gostei da imagenzinha aparecendo, ficou legal. E como é que vai ser essa conta? Vai ser simples. Eu vou pegar no meu pixel clicado. Vou ter que fazer mais umas continhas aqui também, vai ser mais uma vez essa multiplicação aqui dentro do Vector 2. O que ele vai receber? Aí, no caso, eu nem vou precisar desse x e y aqui, eu criei ele antes, mas tchau, morreram. Não, até preciso, né, porque eu preciso passar isso aqui depois para inteiro, beleza? Então eu vou deixar eles ali ainda. Então o que ele vai receber? Ele vai pegar a posição que eu cliquei, ponto .x, e multiplicar pelo fator da minha textura, ponto .x também. Que é quantas vezes aquele pixel é maior no eixo X, tá bom? Então, ponto .x, and a mesma coisa aqui, só que para o eixo Y, para saber a posição que eu cliquei no eixo Y, beleza? Então, a posição que eu tiver clicado no eixo Y, e aqui também no eixo Y. Perfeito. Vamos dar um Ctrl S aqui, mas aí eu vou precisar passar para valores inteiros, porque pixels são valores inteiros, eu não tenho pixel quebrado, não tenho 0, o pixel 0.55, não existe, existe o pixel 0 e o pixel 1, né, 0, 0 e 0, 1 ou 1, 1, qualquer coisa do tipo, tá? Dependendo aqui da dimensão dele. Então o X, o que ele vai receber? Que é o cara lá que eu estou querendo procurar, né? Vai receber o pixel clicado, ponto .x, e o Y vai receber o pixel clicado, ponto .y. Vamos dar um Ctrl Else aqui. Volto pro nosso querido Unity, não é mais o MonaDevelop. Vamos apertar o PlayStation e agora a gente vai ver. A princípio vão ser uns pixels bem doidos ali, se bem que tá funcionando, hein? Tem alguma coisa muito errada aí porque tava funcionando. Olha só. Era pra funcionar só quando eu estivesse aqui dentro. Será que não é multiplicar, é dividir? Não, mas tá certo. Aqui é o 0 e 0, beleza. E conforme eu for andando, ele vai aumentando até chegar no máximo aqui. Mas tá errado. Ali eu não tenho que multiplicar, não. Aqui eu tenho que dividir, então, né? Aqui eu tenho que dividir. Eu sempre erro, velho. Não é multiplicar. É dividir. Aqui eu tenho que dividir. Porque ele é tantas vezes maior. Se eu dividir, eu acho o valor.
tenho que fazer a conta avessa, né? Tem que tirar a prova real. Agora sim, olha lá. Tô aqui, ó, no 0 e 0. Tô bem próximo do 0 aqui. E conforme eu vou andando, o máximo que eu vou chegar é 600 por 400. Então tem que chegar aqui na pontinha. O máximo que eu vou pegar, tô olhando aqui já no valor do x do y, tá? Aqui no finalzinho dele, o máximo que eu tô chegando é 600 por 400. Quase na ponta aqui do branquinho. Percebam aqui, fiquem sempre prestando atenção no valor do x ali, ó. Aqui no meio é 300 por 200, né? Qualquer coisa do tipo. Se eu conseguir chegar no meio aqui, ó, olhando para um lado e tentando botar o mouse no outro, eu tô ficando até visgo aqui. Mas quase, ó. Vai quase. Então eu já tenho esse pixel. E agora, quando eu clicar, eu quero que essa cor passe para cá. Então vamos fazer essa lógica de quando eu clicar, ele passar a cor para lá, né? Então depois que eu clicar, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu já tenho o meu objeto lá e já tem a cor dele também, né? Tem a cor anterior e tem a cor do objeto em si. Já tem um monte de coisa que eu posso utilizar. Eu vou pegar o material selecionado e a cor anterior. Eu vou mudar os dois ao mesmo tempo, porque quando eu clicar dentro do meu objeto, eu não quero mais que ele volte na hora que eu clicar em outro objeto para a cor anterior real dele. Eu quero que ele volte para aquela cor que eu selecionei. Ela vai ser a minha cor anterior agora, né? Eu posso até só mudar a cor anterior, que ele vai passar gradativamente da cor que ele tá para a nova cor. Acho que pode ser algo legal. Então vou mudar só a cor anterior aqui do meu script seleciona objeto. Então eu vou vir aqui e vou vir em seleciona objeto. Objeto. Eita, escrevi tudo errado aqui, né? Objeto. Meu Deus do céu. Ponto. Quem que eu quero acessar? Eu escrevi tudo errado, certeza. Seleciona objeto. Não, até que eu não escrevi não. Eu quero só pegar a cor anterior do objeto que eu tenho selecionado. Então eu vou fazer um teste aqui, ó. Se eu tiver uma cor anterior, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa minha cor anterior receber aquela função que eu mostrei pra vocês no comecinho agora da aula, né? Na hora que a gente começou a fazer esse script aqui, né? Que é a textura que eu cliquei. A variável do tipo test2d. Ponto get pixel. Esse carinha aqui, qual o pixel que eu quero pegar? É o pixel x and y. E vou aguardar dentro dele. Pra gente, a princípio, fazer isso aqui funcionar, né? Vamos vir aqui, vamos criar uma variável assim. Aqui também, ó. Cor selecionada. Do tipo color. Eu quero ver isso aqui aparecer. Gostei de mostrar toda hora que tá aparecendo. Então vem aqui. A princípio ele vai receber isso, tá? Só pra gente poder ver a situação. Então quando eu estiver lá com o meu mouse em cima, tem que aparecer uma cor selecionada. Vamos dar aqui um PlayStation. Vai aparecer um monte de erro. 35.22. Tem erro aqui. Qual que é? Não pode ser usado no contexto booleano esse cara. Beleza, então eu não posso usar esse cara. Eu posso utilizar o objeto selecionado. Ele é um cara que eu posso selecionar. Então se eu tiver um objeto selecionado, eu faço esse teste. Eu não posso usar o if com a cor selecionada. Tem que ser com um objeto, por isso até que eu coloquei ele aqui também, né? Ou o material também serve, que são componentes, né? A cor é uma variável. Eu sempre vou ter essa cor, né? É uma variável que sempre vai existir. Então ela não funciona como teste booleano lá, né? Então eu vou andando aqui, ó. Por enquanto tá dando uma cor tudo preto, porque não é a cor existente. Quando eu começar a passar o mouse em cima da minha textura, vai começar a mudar a cor. Vamos ver se vai mudar mesmo. Não, não está mudando. Não está mudando. Por que que não está mudando? É porque eu não tenho nenhum objeto selecionado. O script é inteligente, rapaz. Tem que selecionar alguém aqui, ó. Selecionei aqui a borda da minha... do meu ônibus aqui, tá? Então agora quando eu entrar aqui dentro, aí sim, olha lá, agora ele começa a pegar a cor. Show de bola. E conforme eu for andando, vocês estão vendo aqui a cor, né? Olha só, conforme eu for andando, ele vai mudando a cor aqui pra gente, então já tá funcional, já tá legal. A gente só precisa fazer então isso aqui funcionar pra quando eu realmente clicar em cima da imagem, tá? Não vai ser o tempo todo. Vou fazer utilizando aqueles nossos queridos triggers. Lembra os event triggers? Eu criei um tutorial há um pouco de tempo. Vou tirar aqui da minha função update essa funçãozinha aqui de seleciona, tá? Matei ela, não quero mais ela. E aqui também eu vou voltar a ser, em vez de ser objeto selecionado, né, em vez de ser uma cor textura, vai ser... Posso até fazer aqui, ó. Recebe a textura e só depois, então, o meu objeto em cena recebe a cor. Bom, objeto selecionado, ponto cor anterior, né? Vem cá e recebe a cor selecionada. Vamos fazer desse jeito, vai ficar bem bonitinho, bem legal. Perfeito. E agora eu vou vir aqui, então, e vou criar um event trigger para minha imagem. Então, eu vim aqui... adicionar um novo componente a ela. Já está até aqui para mim já, mas se não tiver para vocês, só vocês começarem a digitar event ou então trigger aqui, ó, vai aparecer o event trigger. E eu quero colocar para quando eu clicar só, tá bom? Mas pode ser quando eu tiver com o mouse em cima. Se eu quiser com o mouse em cima, pointer enter, eu executo a animação, a ação, pointer down, eu paro com ela, tá? Mas eu vou fazer com o clique porque é mais simples. Quando eu vim aqui,
eu vou acessar o meu próprio carinha, então eu vou clicar aqui em cima do mais, ó lá. Coloquei o pointer click. Quando eu clicar, eu vou acessar o meu próprio image. Dentro dele eu vou vir dentro da minha função menu cor e vou chamar a função muda cor. Beleza? A minha função muda cor vai fazer todos esses testes aqui para mim, saber a dimensão da imagem, a posição que a imagem está, a posição que eu cliquei, quantas vezes a minha imagem é maior que a minha textura, o pixel que eu cliquei, que é em função da posição que eu cliquei e a imagem, né, a textura, qual que é o fator que existe entre os dois, e depois eu vou mudar a cor do objeto selecionado, se eu tiver um objeto selecionado para isso, tá? Em função do pixel que eu cliquei. Meu Deus, que script bonito. Vamos acessar aqui agora e vamos ver se vai tudo funcionar. Primeiro eu vou selecionar uma parte aqui, ó. Vou selecionar aqui a tela, e agora quando eu clicar, ah, menino, olha lá, ele muda de cor gradativamente. Toda vez que eu clicar em cima da minha imagem, ó, não tô clicando, só tô andando aqui com o mouse, não acontece nada. Quando eu clico, opa, ele troca de cor. Oh, beleza, agora eu quero trocar aqui a... nossa, ficou muito feio isso. Olha que ônibus roxo com amarelo e vermelho. Mas, vocês estão vendo aí, a lógica funciona bem maneirinha, bem de boa. Eu poderia também trocar a cor do pixel e não sei o que da textura. Para isso existe a função, além da getPixel, existe também a função setPixel. Vou pegar aqui, ó, textura da tela aqui, ponto setPixel. Tem essa função também, onde eu passo o X e o Y e a cor que eu quero colocar naquele determinado pixel. É um negócio que você pode fazer, só que aí você teria que percorrer toda a sua imagem e trocar os pixels dela para aquela cor que você selecionou. Tá bom? É um jeito de fazer também, só que eu acho que esse pelo material é mais tranquilo. Você separa o seu objeto em vários materiais, seleciona aquele material que você quer mudar de cor. Nesse caso aqui eu selecionei ele em vários meshes, mas você pode selecionar também dentro dele em vários materiais. Então você vai acessar um vetor de materiais e trocar ali dentro, tá bom? Aqui eu fiz vários meshes diferentes, cada um com seu material. Foi o jeito que eu quis fazer, acho mais simples, tá bom? Aí eu venho aqui e troco a cor do material. Beleza, é uma forma... é uma maneira. Se eu fosse fazer a textura aqui, eu faria a textura para onde tivesse lá qualquer detalhe, eu colocaria esse detalhe em preto, porque aí quando eu mudasse a cor, o preto não seria afetado na textura, ok? Já qualquer outra área que fosse colorida, se tivesse algum sombreamento, qualquer coisa, em tons de cinza, porque também não seria afetado, e aí a cor em si eu colocaria em cima do material. É o jeito que eu faria se eu fosse mexer com um personagem, qualquer coisa do tipo, tá? Mas... pra carro, como eu quero tudo chapado, tudo uma cor só, olha só que trem bonito, tá? Assim tá legal. E o efeitozinho de na hora que clica, passa de vermelho pra cor anterior, também ficou maneiro, olha só. Ele vai mudando aqui, ó, tranquilamente. E aí, independente do tamanho que a imagem tiver na tela, pode ser a imagem pequenininha, eu clico aqui, ele muda. Eu posso estar com o Maximize On Play, que a imagem vai estar gigante, olha só. A imagem tá grande, tá voluptuosa aqui na tela. Eu vou trocando aqui pra cor que eu quiser. Agora eu quero a janela azul e eu quero essa linha aqui vermelha. Olha que carro bonito. Vamos pegar verde, verde ficou legal. Verde com a lataria do carro azul e a janela laranjada. Olha, que bonito. Mas tá então, pessoal. Espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. O comentário de vocês é importante por demais. Ficou um sisteminha bem maneiro. Vai estar aqui na descrição do vídeo também os links para as lives que eu fiz. Tá ok? Fiquem... à vontade aí para acessar as lives. Espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, não deixe de comentar. O comentário de vocês é importante por demais. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, comentem. Os scripts também vão estar na descrição do vídeo para vocês poderem acessar e dar uma estudadinha. Mas eu acho que ficou uma lógica bem legal e bem maneira pra gente estudar também um pouquinho sobre as proporções dos UIs aí na tela. Tá bom, meus amigos? Espero realmente que vocês tenham curtido. Abração a todos vocês. E até o próximo vídeo. Vamos mudar aqui a cor. Vai, muda de cor. Fui!